Josué 1. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra de que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém,
Ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe, e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num. E contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 3. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo.
Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus e os heteus e os heveus e os ferezeus e os girgazeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes, que levavam a arca do concerto do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Deus, é o Senhor que nos dá graça e que nos concede, ó Pai, vigor para cumprir todos os propósitos e planos que o Senhor mesmo coloca em nosso coração. E nós queremos te bendizer e glorificar o Senhor pelo início de mais um livro. E nós estamos muito felizes porque temos rompido, ó Pai, neste propósito, temos conseguido vencer, Senhor, dia após dia. E é pela graça e é pela permissão do Senhor. E é simplesmente porque o Senhor está conosco lado a lado, caminhando dia após dia, Senhor, durante a conclusão de cada capítulo da sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração está em festa, está em júbilo, porque, ó Deus, pensávamos que não éramos capazes, ó Deus, de chegar até aqui. Talvez para muitos seja simples, uma simples leitura, mas para muitos, ó Pai, não é tão simples assim. Não é fácil parar e ler, ou talvez parar e ouvir por 10, 15, 20 minutos, às vezes até quase 30 minutos, se dedicar a conhecimento das suas escrituras através da leitura e através também de ouvir esses áudios. Às vezes não é tão simples assim, mas muitos de nós, ó Pai, têm conseguido concluir, têm vencido todas as barreiras, os limites da sua própria carne, têm conseguido, ó Pai, vencer dia após dia. E o interessante é que, mesmo que no início tenha sido difícil para alguns de nós, a cada dia que vai passando vai se tornando cada vez mais leve, ó Pai. E tem se tornado parte da nossa vida ao ponto que não conseguimos mais viver sem a Tua palavra, sem a leitura ou sem simplesmente ouvir, ó Pai, o áudio da Sua palavra. Nós não conseguimos mais viver, Senhor, sem a Sua palavra. E nós queremos, Senhor, que esse sentimento, que essa atmosfera, ó Pai, de poder, ó Pai, de glória do Senhor permaneça conosco até o fim de nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Pai, não somente ter amor em consumir, ó Pai, o conteúdo que existe neste livro, mas nós queremos também, ó Pai, propagar a Sua palavra, compartilhar a Sua palavra para tantos quantos necessitam ouvir, Senhor. Saber, ó Pai, todos os Seus feitos, ó Pai, e quem o Senhor é. E tudo que está revelado, Senhor, nessas santas escrituras, nessa palavra maravilhosíssima.
e agradável ao nosso coração. Continue nos ajudando, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue conosco, Senhor, operando em nós, nos advertindo, Senhor, nos convencendo de todos os nossos pecados, nos mostrando que não somos nada sem o Senhor, nos dando um coração firme, ó Pai, desejoso de obedecer ao Senhor, assim como o Senhor, ó Pai, tanto pede ao seu povo, Israel, e hoje somos nós o Israel espiritual. Quantas vezes, ó Pai, quantas repetições o Senhor repetiu, o Senhor repetia, pedindo, solicitando ao povo que não se desviasse, Senhor, dos caminhos do Senhor, que não tivesse diante deles outros deuses que não fossem o Senhor. Pois o Senhor é o único Deus grande, poderoso para poder perdoar pecados, para ressuscitar os mortos, para fazer proezas e maravilhas que nenhum outro Deus com D minúsculo, nenhum outro ídolo tem o poder de fazer. Nem aqueles, ó Deus, que ali no Egito tentaram reproduzir, Senhor, aqueles sinais de maravilhas que o Senhor operou através de Moisés e Arão. Nem eles, ó Pai, com seus rituais satânicos, com suas bruxarias, conseguiram reproduzir o seu poderio, a sua glória, a sua majestade, ó Pai. E nós, ó Pai, temos o nosso coração crente em cada ponto e vírgula, Senhor, desta palavra, deste livro sagrado, Senhor. Que ao ler, ó Pai, que essas palavras sejam fincadas nas tábuas do nosso coração. Nós sabemos que chegará o dia, Deus, que não teremos acesso a este livro. Mas se as suas verdades estiverem estampadas nas tábuas do nosso coração, nós lembraremos de cada detalhe, Senhor, que o Senhor proferiu ao nosso coração, à nossa vida. Guarde, Senhor, essas palavras, nos ajude, Senhor. Ajude a nossa memória, Pai, a guardar, a lembrar. E se porventura, Pai, alguém com dificuldade, Senhor, com déficit, com problemas, ó Pai, na memória, que o Senhor restaura agora a saúde, Senhor, em todos os aspectos da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Renova nossa mente, Senhor, tanto espiritualmente quanto fisicamente, ó Pai, e nos dê uma mente que guarda e que para sempre lembrará de tudo que nós temos lido, que nós temos, ó Pai, recitado, ó Deus, tanto na leitura quanto temos ouvido, Senhor, através dos áudios. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, porque o que importa para nós somente é a sua mão, é o Senhor, é a sua presença conosco, ó Pai, dia após dia, Senhor, seja neste projeto, neste plano, ou seja em qualquer outro projeto ou plano que levantarmos, Senhor, que decidimos, ó Pai, fazer. Se o Senhor não for conosco, ó Pai, não terá graça nenhuma, ó Deus. Então seja conosco, ó Pai, e aprove tudo aquilo, ó Deus, que for para a tua honra e a tua glória e da tua vontade. E nos dê um coração que tenha discernimento, nos dê uma mente que entenda, Pai, quais são as suas vontades e quais não são. Te agradecemos, te louvamos com o nosso coração jubiloso de alegria por mais o cumprimento de mais um dia e de mais alguns capítulos, ó Pai, deste novo livro da sua palavra. Amém, Jesus.